E aí, pessoal, muito prazer, meu nome é Thalia e eu recentemente passei por uma situação muito difícil, que foi o aborto. E eu senti no coração de vir compartilhar minha experiência, essa experiência que eu tive com vocês, porque pelo que eu vi tem muita gente passando por isso. Eu achava que era uma coisa bem difícil de acontecer, meio incomum, e pelo contrário, tá sendo muito comum. Então, eu fiquei meio perdida assim quando tive a notícia. Fiquei meio sem saber o que fazer, o porquê que aconteceu. Então eu quis vir contar o meu relato para vocês de tudo que aconteceu. Vou contar um pouquinho do início da história para vocês poderem entender. Eu já era tentante há 2 anos e 3 meses. A gente estava tentando o nosso Baby 2. A gente já tem um menino, o Heitor, vai fazer 5 aninhos esse mês. E o nosso sonho era ter mais um bebê. E daí a gente começou as tentativas. Só que comecei a ter vários problemas, tive que fazer tratamento para micropoliscistos, tive que tomar 3 meses de anticoncepcional até que o cisto foi embora. Depois começamos a investigar a questão hormonal, porque a gente não achava explicação para eu não estar conseguindo engravidar. E aí eu comecei a fazer o uso do ultragestão, que a minha médica passou, e foi o que conseguiu regular tudinho ali. E conseguimos o nosso tão sonhado positivo. E foi uma alegria imensa quando eu vi aquele positivo lá, que eu nem acreditava. A minha menstruação estava atrasada já há 7 dias. Aí eu decidi fazer o exame de urina, mas eu não acreditei naquilo que eu tava vendo. Eu achava que era mentira. Depois de tanto tempo, tava vendo aqueles 2 tracinhos, a gente fica sem acreditar. Daí eu falei, não, vamos esperar e vamos fazer o exame de sangue. E nisso que a gente fez o de urina, se eu não me engano, foi num sábado. Então a gente esperou até a segunda-feira para ir na clínica fazer o exame de sangue, fazer o beta. E aí a gente foi e deu lá o nosso positivo. Vou mostrar para vocês aqui, que eu tô com tudo aqui na minha pasta. Vou mostrar para vocês. Olha, positivo. A gente ficou sem acreditar quando a gente pegou esse resultado. E foi uma alegria imensa, compartilhei lá no meu Instagram essa notícia, porque da mesma forma que a gente estava esperando, a galera estava esperando muito ansioso também com a gente para saber o resultado. E foi uma alegria imensa, todo mundo comemorou junto. Para vocês que não acompanham a gente lá no Instagram, corre lá, Thalia Lopes Office. Lá eu mostro todo o meu dia a dia, minha rotina, essa vida de tentante, de mãe. E aí foi uma alegria imensa, que a gente ficou sem acreditar e nunca ia passar na minha cabeça que iria acontecer isso com a gente. E aí a gente começou o nosso pré-natal, né? E tava tudo indo certo, tudo indo nos conformes, até que eu comecei a ter um pequeno sangramento, borrinha de café. Aí eu já fiquei preocupada. Na gravidez do Heitor eu tive no início da gravidez, mas foi antes de eu descobrir que eu estava grávida. E tinha sido a anidação, que é um sangramento de implantação, quando o bebê vai se implantando ali no útero, então tem esse pequeno sangramento. Então o médico me disse que poderia ter sido isso. Mas aí lá no hospital acabaram me passando o repouso, pediram para eu ficar de repouso, suspendeu relação e mandou eu continuar usando o ultragestante, só que dessa vez via vaginal. E assim eu fiz, tudo certinho. Fui fazer uma ultra, que o médico me pediu para saber se estava tudo bem. E lá ouvimos o coraçãozinho do nosso bebê, eu fiquei tão feliz. Eu estava com 6 semanas e 3 dias. Vou mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver. 6 semanas e 3 dias. Vou deixar um trechinho da minha ultra aí pra vocês verem. Daí eu continuei seguindo meu repouso, medicamento, tudo certinho, tudo bonitinho. Aí chegou o dia da minha próxima consulta do pré-natal, o sangramento tinha parado, a médica falou, vamos suspender o ultragestante, que não tem mais necessidade, você já está 2 semanas usando, o sangramento parou, você está bem, mas segue o repouso. Assim fizemos. Chegou num domingo, que foi o domingo de eleição, voltou aquele sangramento. E aí aquela angústia, sabe, já tomou conta de mim, eu já fiquei preocupada. E daí eu decidi voltar ao uso do ultragestante. Sem falar com minha médica, eu voltei, porque eu fiquei tão preocupada, era um domingo, eleição, não sabia o que fazer, voltei a usar. Chegou na segunda-feira, aquele sangramento já veio vermelho vivo.
Daí eu entrei em desespero. Eu liguei pro Matheus na hora, eu falei, Matheus, corre pra casa, que é meu esposo. E vamos pro hospital, porque eu tô desesperada, eu tô sangrando. Aí a gente correu pra maternidade. E chegou lá, o médico me examinou. Ele falou, ó, o seu colo do útero tá fechado. Tá sim com sangramento, mas tá fechado. O que a gente pode fazer é o quê? Te pedir uma outra ultrassom pra saber se tá tudo bem com o seu bebê. E você vai seguir o repouso, o uso do ultragestan, que é o que sempre me falava. Caso tenha dor, um Buscopan. Assim, eu fui pra casa e consegui marcar, isso foi numa segunda-feira, essa consulta no hospital, eu consegui marcar a ultra pra quarta-feira. Fomos lá fazer essa ultra, eu já saí de casa com o coração apertado, como se estivesse sentindo uma angústia, o peito ardendo, mas botei Deus na frente e falei, vamos. Na hora que chegamos lá, que a médica colocou lá o aparelho pra fazer a transvaginal, que eu olhei para aquela tela, eu já sabia que não estava certo, mas fiquei quieta. Ela falou, Thalia, vamos examinar tudinho, eu vou ver tudo e depois eu te falo. Mas ela sempre falava isso, mas dessa vez eu tava sentindo que tinha alguma coisa errada. Daí eu esperei, né? E vou deixar um trechinho aqui para vocês também, da hora que ela me deu a notícia que o coraçãozinho do bebê tinha parado de bater. Acompanhei. O que acontece, Thalia? Esse bebezinho aqui, esse embriãozinho aqui, ele não tem fluxo, a gente não consegue ver fluxo, tá? Mas nesse coraçãozinho não. Nesse dia que a médica deu a notícia pra gente de que o coraçãozinho do bebê tinha parado, era pra eu estar de 9 semanas e 4 dias. E ela falou que ele parou de evoluir com 8 semanas, então eu já estava ali alguns dias com o bebezinho morto dentro de mim. Nessa hora, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar. A lágrima só foi descendo pelo meu rosto. O Matheus estava gravando, ele parou de gravar na hora. A gente não sabia o que fazer, tô dentro da sala com a gente sem saber o que estava acontecendo. O meu peito sabia queimar e eu chorava, não sabia o que fazer. Aí esperamos o resultado. Eu fui pra casa arrasada, chorando muito, não sabia como dar essa notícia pra minha mãe, pra minha sogra, que estavam tão esperançosas, sabe, junto comigo, esperando. Pra minhas amigas. Nossa, foi uma situação muito triste. Eu até agora, assim, tô sem acreditar que isso aconteceu. Mas eu tenho pedido muita força a Deus. Muita força a Deus pra passar por isso, porque não é fácil. Quem já passou por isso sabe que não é fácil. E eu sigo até hoje me recuperando dessa dor. Mas enfim, vamos continuar. Eu não sabia o que fazer depois dessa notícia. Daí eu lembrei que era dia, que a minha médica atendia, então eu só corri pro consultório. Falei, doutora, aconteceu isso. E eu não sei o que fazer. Aí ela falou, primeiro, você tem 2 opções. Você pode escolher. Ou você vai pra casa, expelir em casa, esperar seu corpo saber, né, que tem alguma coisa errada com o bebê, e você vai expelir em casa, é uma escolha sua. E outra é você decidir ir pra maternidade fazer uma coletagem. E, gente, eu morria de medo da coletagem, eu estava morrendo de medo. Essa opção não passava na minha cabeça. Eu falei, não, doutora, eu quero ir pra casa. Até porque o meu colo do útero seguia fechado. Eu não tava com sintomas nenhum de que ia expelir. Eu falei, eu vou pra casa, eu vou pensar. Aí ela falou, ó, qualquer momento, se você estiver em casa, esperou 5 dias, não quero mais esperar. Você decidir pra maternidade, tudo bem. Então eu falei, já que eu tenho uma escolha, eu vou pra casa, vou esperar e vou deixar meu corpo decidir o que vai fazer. E daí eu decidi expelir em casa. Mas eu também fui na maternidade pra saber uma opinião do médico. O médico me atendeu também, me disse a mesma coisa. Falou, ó, seu colo do útero tá fechado, se a gente for fazer um procedimento em você, vai ser muito invasivo, porque a gente vai ter que colocar remédios via vaginal pra poder te dilatar, pra depois fazer o procedimento da coletagem. Então você vai ter que ficar aqui internada, vai ser uma coisa bem invasiva. Eu te aconselho ir pra casa, aguardar o seu corpo fazer o processo. A entender, né, que você perdeu o seu bebê. Eu falei, não, então é isso que eu vou fazer.
Vim pra casa, esperei, foi acho que 5 dias. E aí eu comecei a sangrar, comecei a sentir muita dor. Gente, é dor forte. São contrações, não são cólicas, são contrações. Eu passei por um parto normal, o parto do Heitor foi normal, então eu sei o que é uma contração. É uma dor horrível. Eu tava o tempo todo. Minha família não deixava sozinha, a família de Matheus não me deixava sozinha. E isso foi numa segunda-feira, graças a Deus foi numa segunda-feira. O Heitor foi pra escola e aí eles ficaram comigo a tarde toda. Eu falei, gente, eu não tô bem. Se vocês ouvirem um barulho, sou eu caindo, porque minha pressão já tinha descido, já tinha baixado. E eu o tempo todo no banheiro, sangrando. Eu falei, vai ser hoje, eu vou expelir hoje. E aí a galera ficou toda atenta. Estavam meus amigos aqui comigo. Eles ficaram atentos comigo o dia inteiro. Aí fizeram chá, ficaram me acalmando. E aí quando foi de tardinha, quase na hora do Heitor chegar da escola, eu fui no banheiro, senti aquela contração bem fortona mesmo. E aí corri pro banheiro e eu vi aquele barulho. E era o meu bebê sendo expelido e caindo direto no vaso. Eu falei, eu preciso ver, eu preciso saber. Daí chegou na hora, uma outra amiga das meninas estava comigo e ela falou, eu já passei por isso, Thalia, e eu vou pegar o seu bebê pra você. E eu tava com as mãos tremendo e ela veio sem medo nenhum. Botou uma sacola na mão e pegou do vaso pra eu ver. Daí eu coloquei no vidrinho e consegui ver que realmente era o meu bebê indo embora ali. Ele tava no saquinho de estacionar, todo formadinho. Vou deixar uma foto pra vocês do momento que a gente conseguiu ver. E eu não sei explicar o que eu senti naquele dia, porque foi uma sensação de angústia, de tristeza, o meu bebê tá indo embora. Mas também uma sensação de alívio por eu ter conseguido, sabe, expelir, porque eu já não tava aguentando mais a dor de ter ele dentro de mim. E morto, sabe? Daí depois que eu expeli, eu fiquei sem saber o que ia fazer. Até porque eu não fui orientada em questão disso, do que eu iria fazer depois que expelisse. Eles só me falaram que eu tinha a opção de ficar em casa ou ir pro hospital. E daí eu pensei que, como foi de tarde, o Heitor tava chegando da escola, eu falei, vou dormir, vou descansar. Amanhã eu vejo o que eu vou fazer. E tava muito mal, sentindo muitas dores. Meu corpo ficou quebrado, parecia que eu tinha levado uma coça. E no dia seguinte eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não sei o que eu vou fazer com meu bebê. Não sei o que eu vou fazer com o que sair. Aí ela falou, calma que eu vou ligar pra maternidade e eu vou procurar saber se a gente leva até lá, o que a gente faz. E aí a menina da recepção falou, ó, pede pra ela vir trazer e ela vai ser examinada também. Aí eu até falei com o Matheus assim, tava chegando o dia das crianças, falei, nós vamos lá no hospital, vou ser examinada e aí depois que sair de lá, a gente vai comprar o presentinho de Heitor no dia das crianças. Não esperava a gente que eu ia ter que ficar lá. Aí a menina me examinou, a médica me examinou. Por incrível que pareça, foi a mesma médica que fez o meu parto quando Heitor nasceu. Muita gente boa. E ela falou, ó, você vai ter que ficar aqui internada, porque o seu útero ainda tá muito grande, tem coisa aí dentro e a gente precisa te deixar aqui pra saber, fazer uma ultrassom pra ter certeza disso. E aí a gente não esperava que eu ia ficar lá. Eu fui dar uma notícia pro Matheus, o Matheus ficou arrasado de que eu ia ter que ficar internada, eu nunca fiquei longe do Heitor. Mas tinha que ficar, né? E aí eles me examinaram, colocaram o acesso. E eu fiquei lá esses dias. Chegou no dia das crianças, que foi a quarta-feira. Uma outra médica me examinou e ela falou, ó, hoje você teria que fazer a ultrassom, mas o médico da ultrassom não veio por ser feriado. Então nós vamos ter que fazer a curetagem em você, porque seu útero ainda tá num tamanho muito aumentado e tem coisa aí dentro ainda. Por mais que você tenha expelido, ainda ficou restos. Cara, naquela hora me deu uma dor no coração, o medo tomou conta de mim naquele momento, porque eu morria de medo da curetagem. E tinha uma outra menina no quarto comigo também, que ela também tinha perdido seu bebezinho. E ela também ia ter que fazer, ela tava de 5 semanas quando ela perdeu o bebê dela. E a gente morrendo de medo, sem saber o que ia acontecer.
E o que eu menos queria, poxa, eu já passei pela dor de espelho em casa, já decidi fazer isso pra não ter que passar pela coletagem, pra no final das contas eu ter que passar por isso. Fiquei muito pensativa, mas entreguei na mão de Deus. Dei a notícia à minha mãe, a notícia a Matheus, ficou todo mundo em oração. E é uma coisa bem simples, né? Mas como eu não tinha passado por isso, eu fiquei aterrorizada, fiquei com muito medo. Mas falei, Deus, seja feita a sua vontade. O Senhor me botou nessa situação porque o Senhor sabe que por algum motivo eu tinha que passar por isso. Eu sempre escuto a Fabiola Mello falar, gerar um testemunho dói. Eu sei que Deus não dá pra gente um fardo que a gente não vai conseguir carregar. Ele não vai colocar a gente numa prova que a gente não vai conseguir sair. Então eu tava muito confiante em Deus. Eu falei, não, vai dar tudo certo, tome em suas mãos e seja feito o que for melhor pra mim, pra minha saúde. Já que eu não posso ter meu bebê comigo, que seja feito o que for melhor pra mim. E daí, a enfermeira chegou lá, ela falou, E daí a enfermeira chegou lá no meu quarto, ela falou, vou trazer sua roupinha, você vai se preparar que daqui a pouco a gente vai vir te buscar pra fazer a coleta. E aí ela deixou a roupa lá. Eu não podia ter acompanhante, então uma senhorinha que tava lá com a filha dela, ela me ajudou até me vestir. Vou deixar as fotos aqui pra vocês, depois que eu me vesti. Eu tava com muito medo, tava me tremendo todo, mas tentando manter a calma. Aí veio o menino me levar, né, pra me buscar. Veio com a cadeira de rodas. Eu sentei naquela cadeira de rodas, tremendo. E fui pra sala de cirurgia. Gente, me amonçoa só de falar. Só de lembrar o medo que eu tava. Parecia um filme passando. Parecia que eu tava passando, nascendo de filme. Aí chegou lá, o anestesista chegou e me perguntou se eu já tinha tomado anestesia alguma vez. Falei que sim, dente, né? Quando eu tive parto totalmente, tive que tomar por parto normal, mas eu acabei tendo que levar a cirurgia pelo corte. E aí eu lembro do anestesista colocando anestesia no soro, que foi pra eu dormir. E realmente eu dormi, que eu não lembro de mais nada. Eu acordei já no meu quarto, lá no hospital. Eu fui acordar, eles me levaram, era 2h30, eu fui acordar às 5 horas. Eu não sei se foi o efeito da anestesia, eu só tava cansada mesmo, sabe? Mas, gente, foi muito tranquilo, eu não senti nada, eu não vi nada. Eu só vi a cara do anestesista aplicando lá. E depois disso eu já tava no quarto e foi muito tranquilo. Então, assim, não é uma coisa que tem que ter medo. Porque é bem tranquilo. E depois eu não senti nada, depois do procedimento. Aí, quando foi 8 horas da noite, o Matheus foi lá me visitar. Que eu podia receber visita, só não podia ficar com acompanhante. E aí ele me ajudou a tomar banho e tudo mais, porque a gente fica meio fraca. E no dia seguinte eu fui liberada. Vim pra casa e a única coisa que eu tenho sentido agora é fraqueza, né? Porque eu tô com anemia. Eu tava com anemia no início da gravidez, tava tomando os medicamentos, mas depois desse sangramento todo, eu acho que piorou. Então eu tô ficando muito fraca, com muitas tonturas, um pouquinho de dor de cabeça, então, mas ninguém tem me deixado sozinha. Nesse momento mesmo minha sogra tá comigo. Ontem tava minha mãe, minha cunhada, eles não me deixam sozinha em momento algum, com medo de eu passar mal. E também aquilo, né, pra gente não ficar se remoendo, pensando no que aconteceu. Então, em nenhum momento eles me deixam só. E eu louvo a Deus pela vida deles, que tem me ajudado. Eles me ajudaram tanto, não só eles, várias pessoas da família. Eu tive muito apoio. E eu sou muito grato, sabe? Minha amiga, Nive, minhas tias, eu tive muito apoio da minha família. Eles não me deixaram só em momento nenhum. Então, assim, gente... É uma situação difícil que Deus me permitiu passar, mas eu sei que tem um propósito que eu não vou entender agora. Ainda dói, sabe? Ainda dói em mim. Eu não vou entender o propósito de Deus agora, mas eu sei que lá na frente eu vou entender. Então eu só peço que Ele me dê força para eu suportar, para me continuar com o passar dos dias, tendo força para cuidar do meu filho, porque ele precisa de mim. E eu não sei, a pergunta que não quer calar, né, que eu vivo recebendo lá no Instagram, e aí, como que ficou sua vida de tentante? Gente, eu não sei. Eu não sei quanto tempo que vai levar para essa dor passar, para essa cicatriz fechar. Eu não sei quando que eu vou voltar a tentar, eu vou dar tempo ao tempo. Só o tempo vai me dizer.
Só quem passou por isso sabe a dor que é. Tem gente que passa e no mês seguinte já consegue. Mas é difícil. Eu não sou tão forte assim. E aquilo, eu vou dar tempo ao tempo. Como eu precisei passar pela curetagem, eu vou ter que esperar 3 meses pro meu corpo se recuperar. Se eu não tivesse feito a curetagem, meu médico falou que seria 1 mês. Depois de 1 mês eu já poderia tentar. Então eu vou esperar esses 3 meses, vou ver como que eu vou ficar. E pra saber como que vai ser. E pra vocês acompanharem, gente, um pouco mais dessa minha história, dessa minha rotina, da minha vida de tentante, corre lá no meu Instagram, me acompanha lá. Porque lá eu mostro tudo, lá vocês ficam por dentro de tudo. Lá tem tudo, desde o início da gravidez até o fim. Lá eu conto tudo. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí o like, se inscreva no meu canal, que eu vou estar trazendo mais vídeos, com certeza. Compartilha esse vídeo para outras pessoas que estão precisando ouvir isso, que estão passando por isso. E é isso, eu fico por aqui. E que Deus dê força a você também. Assim como Ele tem me dado, que Deus dê força a você que está passando por isso ou que já passou. E em breve nós vamos estar com o nosso arco-íris, nosso bebê arco-íris aí. Um beijo, gente.